Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Olá pessoal, estamos de volta ao vivo no Ação e Reação nesta quinta-feira. Quinta-feira de tempo nublado aqui na Baixada Santista, para quem viu o programa Fora de Santos, né? Começamos essa semana com sol, depois um dia de sol bonito e uma chuva, né, forte, e hoje um tempo nublado aqui na Baixada Santista, né? Para você que está vendo o programa como a doutora Jacerema lá de Jabuticabal, a doutora Norma lá do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, né? Ela que manda sempre uma boa tarde, e como são santistas, são da Baixada Santista, ficam aqui vendo o programa Ação e Reação, né? Lembrando que o programa vai ao ar todos os dias, às 13h15, às 23 horas e também à 1h da manhã. Você pode acompanhar pelo canal 11 da NET ou pelo 8 Vivo Fibra e também pelo www.tvcomsantos.com. Hoje é o dia da Europa, né? Então, parabéns, né? Muitas pessoas aqui no Brasil são, né, descendentes de europeus, né? Parabéns à Europa, né? Que foi os primeiros, né? Aí. Bom, nós temos aqui hoje, recebemos com muito carinho a Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, né? E também o jornalista e apresentador Guto Brito, que sempre está colaborando com o nosso programa aqui, né? Nós temos aqui a procuradoria, né? A procuradora vai falar como é que se divide para a gente entender tudo, mas são as pessoas, os advogados concursados que defendem o município, defendem o novo cidadão, né? Então, eles fazem um trabalho bem bacana em prol do município, né? Então, a gente sabe que a Renata, como procuradora-geral, ela tem que ter uma certa relação com o executivo, porque todos os projetos têm que passar pela procuradoria, enfim, né? Então, acaba estreitando isso. E nós temos a questão da Ponta da Praia, né? A questão que a gente já discutiu aqui do ML, também no estuário e tal. Mas a gente tem que entender que não é a procuradora que propõe isso, né? A procuradora apenas analisa, dá seu parecer, né? Ou seja, se o prefeito achar, olha, nós vamos pintar as sarjetas, em vez de amarelo, de verde, né? Não é a procuradora que vai decidir sobre isso, né? Sim, ela não tem a caneta na mão, ela apenas auxilia o poder público, né? Então, na verdade, não foi dela a ideia da mudança para a Ponta da Praia, não foi dela a mudança do ML, ela apenas é um elemento que faz a parte jurídica, que orienta, tal. Então, a gente tem que deixar bem claro que o programa não tem nenhum, assim, teor de criticar a procuradora numa questão, a procuradora que foi elogiada, e também há pouco tempo o vereador Boquinha, que esteve aqui numa sexta-feira, fez um programa muito bacana com o João Vilela, né? O Boquinha homenageou ele com a maior comenda do município, né? Que é a medalha Brás Cubas, né? Então a gente quer parabenizar a procuradora. É um prazer receber você aqui nesta quinta-feira. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, boa tarde Guto, boa tarde Filete. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, ter essa oportunidade de falar em mais um programa de televisão a respeito da Procuradoria, que pouca gente sabe bem para que serve, né? Como é que funciona a Procuradoria. Muita gente nem sabia que existia, nem sabia como que funcionava isso dentro da Prefeitura. E você foi cotada aqui para vir na TV, quando nós comunicamos, né? O doutor Aldo Santos Pinto, que foi aluno, acadêmico junto com... Posso chamar de você, né? Lógico. Junto com você na faculdade. Puxa, eu queria fazer o programa com a Renata. Ela é minha amiga, é verdade. Entendeu? Mas, enfim, ele acabou vindo ontem, mas me deixou um abração para você. Muito obrigada. Tá? Guto, prazer aqui novamente estar fazendo o programa com Vossa Excelência. Boa tarde, Filete. Boa tarde, doutora Renata. Boa tarde a você, telespectador. Vamos tentar aqui, com a ajuda da doutora Renata,
fazer um pouco, mostrar o bom trabalho que a Procuradoria faz ao longo dos mais de 20 anos de 93, existência? 93, conta. Eu não sou boa de matemática. 26 anos. Isso. Ela foi instituída, pioneira, né? Autonomamente em 1993. Você está há quanto tempo na Procuradoria? Eu entrei em 2006. 2006, né? Concursada e tal? Sou concursada. Então, você formou que ano? Me formei meu último ano na faculdade foi no ano de 99. Aí você ficou trabalhando com um escritório? Eu sempre fui funcionária pública, eu nunca advoguei, eu nunca atuei na esfera privada. Eu estava no meu último ano da faculdade, eu prestei concurso para escrevente técnico judiciário, fui escrevente durante quase 5 anos, 4 anos e meio, na primeira vara da Fazenda Pública. É até uma grande coincidência, né? Uma coisa meio divina, talvez. Depois eu passei no concurso para ser procuradora em Santo André, fiquei lá por 3 anos, mais ou menos, e quando prestei o concurso aqui em 2005, eu estava em Santo André, larguei para vir assumir aqui no final de 2006. Aqui é melhor que lá ou é o mesmo padrão? Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pela Prefeitura de Santos. Acho que não há lugar melhor no mundo para trabalhar. Exatamente. Bom, nós tivemos aqui, né, no dia 25, o jornalista, né, também foi editor da Tribuna, tal, que a gente considera um jornalista brilhante, o Rodolfo Amaral, né, e quero dizer que a procuradora não pediu para vir aqui não, viu? Ela não ligou para vir aqui e tal. Nós que a convidamos, porque eu tenho aqui que erros nós vamos ter todos os dias, né, mas a gente quer fazer um programa que as pessoas não falem, esse programa é chapa preta, nem chapa branca. Às vezes o cara vem aqui, critica o prefeito, e eu falo pro cara, pô, você tem que tomar uma maracujina, tal. Às vezes o cara elogia muito o prefeito e eu brinco, poxa, tu vai tomar um chá gelado com o João agora, aquele chá... A gente brinca. Então nós queremos fazer um programa honesto, que a gente torce pelo Pedro Gouveia, torce pelo Paulo Barbosa, torce pelo Mourão. Também se tiver coisa errada, a gente tem que discutir, né? Mas nós não fazemos um programa para derrubar ninguém, nem para puxar o saco de ninguém também, né? A gente torce pelas cidades, pela né? cidade, Isso, né? pelo país, né? Então, o Rodolfo Amaral, jornalista, ele colocou, né, e eu acho que a democracia, né, não tem nada de... Tá, é um excelente jornalista, é consultor, já fez consultoria várias vezes para a prefeitura e tal. Ele fez uma declaração que a gente achou interessante e a gente queria que você pudesse agora também ter o direito, assim, não é direito de resposta que você não pediu, mas que você pudesse responder essas indagações. Nós vamos colocar aqui na tela. Tudo bem. Tá bom? Mas hoje de manhã, eu tenho um hábito assim que eu chego, eu saio de casa, ligo o carro e imediatamente eu ligo o rádio e logo cedo eu ouço, pelo menos no trajeto até o trabalho, a Rádio Litoral FM. E exatamente no momento que eu estava ligando, parece até que a provocação, estava falando a procuradora do município, procuradora-geral do município, Renata Reis, vamos dar os nomes aos bois. E ela estava respondendo a uma indignação de um ouvinte, está aqui, eu estou até com o celular aqui, esse programa, quem quiser ouvir pode entrar no Facebook Litoral FM, está lá a íntegra do programa, o que eu vou dizer aqui está nas palavras dela, dita nesse programa. Ela respondendo a um ouvinte, ela deu o seguinte esclarecimento, que o ouvinte estava perguntando que essas obras, esses recursos poderiam, como vários outros já fizeram, ser utilizados em obras de habitação popular para pessoas carentes e tudo mais. Aí ela, sofismando, disse o seguinte, não, porque é preciso que as pessoas saibam que nós não podemos pulverizar esses investimentos da outorga onerosa, ou seja, pegar esses 130 milhões e espalhar pela cidade em diversas obras beneficiando várias cidades. Nós temos que cumprir a lei e a lei não nos permite fazer isso. Bom, em primeiro lugar, ela falou meia verdade. Eu trouxe aqui a lei, certo? E no parágrafo, no artigo 123, inciso 3º, parágrafo 4º, começa a história dessa obra da Ponta da Praia, em que diz que o empreendedor, naquelas obras do centro de convenções, deveriam, além de equipamentos, serviços e tudo mais, deveria entrar com o terreno. Então, preste atenção nesse detalhe. Com relação à questão do percentual, que ela diz que não poderia usar 100%, a lei diz que nas obras da Ponta da Praia elas teriam que usar
pelo menos 20%, tá, desses serviços. Então, só estabelece 20% de 130 milhões, são 26 milhões, para fazer a conta rápida, certo? Então, de 130, tirou 126, sobram 104 milhões que poderiam ter sido pulverizados. Agora, esses 20% estão na lei, e a procuradora maldosamente não disse, certo? Tá, estão na lei porque a lei foi feita pelo prefeito, pela sua equipe, da qual ela faz parte. A função dela, prevista na Lei 95/93, que fala das atribuições do procurador do município, diz que ela tem que ser consultora do prefeito nessas atribuições. Então, se há essa exigência de 20%, há uma exigência porque eles colocaram por interesse do prefeito. Então, não distorçam as coisas, não tente fazer justificativas falsas para a população para enganar o morador da Ponta da Praia. Bom, então, o Rodolfo Amaral, um excelente jornalista, já foi... Trabalhou com ele na Tribuna, Guto? Não pegou essa época? Não cheguei a trabalhar com ele. Tá, então, Rodolfo Amaral foi editor da Tribuna, fazia a página... A Tribuna, queria agradecer a Silvia, né? E também ao Cindo Gonçalves, né? Hoje eu escrevi um texto, né? Vida animal, defesa e bom senso, né? Bom senso também para as pessoas que vão ler e não vão concordar, viu, gente? Porque eu elogio o vereador Benedito Furtado no seu crescimento na parte animal e critico também quando ele quer acabar todos os canis e gatis de Santos, porque não é porque existem os ruins que nós vamos acabar todo mundo, que é uma atividade comercial e tem muita gente boa que cria cachorro, desenvolve a genética e tal. E na audiência pública tinha muito mais criador, e também respeito os protetores. Mas um criador, Renata, desculpa, um criador, ele falou uma coisa importante. Ontem eu recebi uma poodlezinha na minha clínica, né? Que estava na Ponta da Praia, ninguém quis pegar por lá e foram na minha clínica. E eu já arrumei o dono, que ela tinha, eu pus no Facebook, potencializei um monte de lugar, meu filho também tem um Instagram que tem muito tal, nós achamos o dono e já resgatamos o dono. Mas geralmente você vê na rua abandonado mais cachorro sem raça, infelizmente, né? E eu tenho 2 vira-latas, então não vai falar que eu não gosto de vira-lata, porque eu adoro vira-lata. Só que é o seguinte, então quem que está errando? São os criadores ou sou nós, e eu vou me colocar no meio, o Filete, que foi um dos precursores, e não sou melhor que ninguém, de pegar animal na rua e doar, que a maioria dos que eu doei são vira-latas. Se só tem na rua abandonado mais vira-lata, ou seja, então não são os criadores que estão errando. Ah, mas tem o criador que foi a cadela reproduzir 100 vezes na vida. Esse tem que ir para cadeia, esse é bandido, é vagabundo, tem que ser preso, porque é maltrato aos animais. Agora, nós não podemos colocar, porque tem 5 restaurantes ruins em Santos, fechar todos. Ah, mas não tem fiscalização. Então o vereador poderia fazer um requerimento para o executivo, contratasse 2 fiscais para que esses fiscais fizessem essa área médico-veterinária, canis, né? Sobre ter canil, aí essa é a parte da audiência pública que eu não concordo. A parte que eu concordo com o vereador e concordo com os protetores, onde eu me incluo, é a parte de não poder vender cachorro em pet shop em gaiolinha. Que o cachorro fica 1 mês, fica 2 meses e tal. Então eu nunca vendi cachorro, então eu não concordo também. E sobre cães na areia, eu também não concordo em cães na praia, porque a nossa praia tem metais pesados, tem vírus e bactérias que vão fazer mal para o cão. E também não dá para delimitar a praia qual espaço, Renata, que vai usar o cachorro e ser humano. Já pensou um verão, janeirão, né? Porque não dá para fazer a lei e depois janeiro não pode. Janeirão, 6h30, o advogado sai do seu escritório, o lixeiro sai do seu serviço, o médico veterinário sai do seu serviço, a costureira, e vão passear com seus filhos pequenos na praia. E passam um Rottweiler e tal. Ah, então você é contra o aeroporto? Não, aeroporto eu não sou contra. O shopping eu não sou contra, porque se o cara não limpar, tem câmera, tem faxineira, tem tudo. Agora, você deixar cachorro na praia, o cachorro defecou 2 quilos lá, quem que vai limpar? Tem gente que não vai, então assim, eu acho que tem que investir na Praça da Aparecida, fazer uma praça na Zona Noroeste e fazer uma praça no estuário. Seria mais simples, já tem a praça no estuário, não, no emissário. Bom, melhora essa praça no emissário, melhora essa praça da Aparecida, arruma patrocinador, faremos uma na Zona Noroeste, eu acho que ficaria bem melhor do que na praia. Eu sou contra, mas respeito quem é a favor e gosto de bicho. Não é porque por causa disso que eu não gosto de bicho, entendeu? Então, porque o Filete é contra animal na praia, eu não gosto de bicho. Não, não é por causa disso, não. Eu sou porque vai fazer mal para eles. Vamos voltar aqui no Rodolfo Amaral. Rodolfo Amaral fez um comentário, né? E realmente a gente tem que abrir para os 2 lados. Eu acho o Rodolfo Amaral um excelente jornalista, mas acho que a procuradora também tem que se manifestar.
Eu fiquei sabendo dessas coisas que foram ditas, né? Eu não conheço esse senhor, não sabia quem era ele, né? Você está me dizendo agora que ele é jornalista. Eu imaginei que realmente advogado não fosse, porque o desconhecimento que mostrou acerca da legislação e da forma como as coisas funcionam do ponto de vista legal e jurídico demonstrou isso. Na verdade, quando a gente vai à imprensa, a algum lugar, a nossa palavra tem o poder de alcançar os outros, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, porque a palavra tem poder e uma inverdade, eu não vou nem dizer mentira como ele me chamou de mentirosa, né? Uma inverdade repetida várias vezes, ela se torna uma verdade difícil de você destruir depois. E o que acontece é o seguinte, Deus é tão bom que a gente faz 2 semanas que você me convidou para vir aqui e eu vi justamente hoje, um dia depois, que nós fomos coroados ontem com uma decisão judicial que contemplou a nossa tese. E eu gostaria muito, até antes de entrar no mérito do que ele disse, ler uma frase do juiz nessa decisão, ainda em sede liminar. A decisão da Podapraia, é isso? É isso. Na verdade, é uma decisão ainda em sede de liminar. Essa ação ela vai prosseguir, está sujeita a recurso. Pode continuar trabalhando, mas não vamos seguir pra frente. Isso, o que o juiz deu foi o indeferimento da liminar, mas consignou expressamente aqui. Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na legislação municipal ou na atuação da administração municipal até agora. Então, neste momento, essa ação vai ter muitos desdobramentos. É a ação do Ministério Público, né? É a ação do Ministério Público. Quer dizer que preliminarmente... Numa análise preliminar, ele entendeu que não há inconstitucionalidade e não há ilegalidade. Pode continuar com a obra por enquanto. Isso. O que a gente precisa ter em mente é que existe, assim, às vezes os termos, para quem não é jurista, não é advogado, eles são mal usados e causam muita confusão. Primeira coisa, prefeito não faz lei. Muito menos a procuradora, nem a procuradora-geral, nem qualquer um de nós lá. Prefeito propõe lei. Quem faz lei é a Câmara. Quem vota e aprova a lei é a Câmara. E se pressupõe que quando os vereadores votam, conhecem, leem e sabem o que estão aprovando. Então não dá para alegar desconhecimento da lei, inclusive esse é um dos princípios constitucionais, o princípio da legalidade. O prefeito, ele se assessora dentro da administração dos órgãos técnicos em cada área e do órgão jurídico. Muitas vezes uma lei, ela é composta só por questões realmente jurídicas. Em outros assuntos, como é um exemplo da Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela é quase que na sua essência uma lei técnica, cuja nossa atuação ela é muito curta. A gente analisa o quê? Constitucionalidade. Então não existe esse termo lei ilegal. Se é lei, não é ilegal. Não existe norma ilegal, existe lei inconstitucional. E a lei inconstitucional precisa ser declarada pelo judiciário. Então a lei de introdução do Código Civil, ela expressa uma lei só se revoga por outra lei ou se declarada inconstitucional. Então a partir do momento que uma lei é encaminhada, um projeto de lei, porque o prefeito apenas propõe para o Poder Legislativo, a lei é votada, aprovada, sancionada e entra em vigor, o ato praticado de acordo com a lei é um ato legal. Ele não pode, em hipótese alguma, ser tratado como um ato ilegal, por mais que você não goste da lei. Então existe uma diferença entre eu não gosto do prefeito, eu não gosto do projeto do prefeito, eu não acho que a Ponta da Praia é o melhor lugar, todos temos direito de opinar. Inclusive o próprio Ministério Público, eu respeito demais os promotores que ingressaram com a ação, temos uma relação muito boa, tenho muita admiração por eles, mas temos pontos de vistas diferentes. Isso não significa faltar-lhes com o respeito ou menosprezar o entendimento deles. Só que eu tenho muita convicção no trabalho que eu faço. Eu sou uma pessoa modéstia à parte, muito estudiosa e acho difícil. Tem alguns que conhecem muito a legislação municipal aqui em Santos, mas eu conheço muito. Eu conheço muito a legislação e faço isso com muito prazer. Eu tenho um amor muito grande para aquilo ali. Eu brinco que eu compro a caneta da prefeitura, o edital, como se eu estivesse comprando a da minha casa mesmo. E ainda sofro reclamação na minha casa que eu tenho mais cuidado com a prefeitura.
Mas a gente tem que ter todo esse cuidado com essas premissas para não fazer confusão, porque eu não vou dizer mentira, mas isso sim confunde a população. Não existe lei feita pela procuradora. Eu faço a análise jurídica dos pressupostos de constitucionalidade. O prefeito encaminha a lei. E se a lei está em vigor, o termo de compromisso firmado de acordo com a lei, ele é legal, sim. Não há ato ilegal, não há ato nulo feito de acordo com a lei. Então, essas são algumas, assim, das premissas que não me falta estudo, para quem acha que não me falta estudo. Quem me conhece, talvez ele só conheça o meu nome, ele não me conheça, não conheça a minha história. Eu sou uma pessoa muito dedicada à prefeitura, sou muito dedicada à minha instituição, tenho um orgulho e tenho como desafio mesmo. Eu estava até conversando um pouquinho antes da gente começar com o Guto, que o meu grande desafio é realmente conseguir fazer com que a administração realize os seus projetos com segurança e com legalidade, porque amanhã os governantes vão. A gente fica, o município responde por essas ações e a gente precisa ter as garantias de que eu vou conseguir defender. Então, o meu papel lá na Procuradoria é de orientar a administração para que faça certo, porque se fizer certo, eu defendo no judiciário e tenho condições de ganhar. É sempre essa a premissa que eu tenho em mente. Por que a senhora acha, então, que o Ministério Público entrou com a Porque ação? eu acho... Na avaliação do Ministério Público, isso não está... Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, o direito, ele além de muito dinâmico, ele comporta muitas interpretações e muito entendimento. Muita subjetividade. Então, você tem muita subjetividade. Você tem, por exemplo, dentro de um mesmo tribunal, entendimentos dentro das câmaras. Se você entra com uma ação e eu entro com a mesma ação que você, eu posso ganhar e você pode perder. Por isso que, ao longo dos tempos, foram se criando os incidentes de uniformização de jurisprudência, repercussão geral, justamente para chegar lá no Supremo e falar, opa, não dá para cada um ter uma decisão diferente. Você vê lá no Supremo, você tem 11 ministros, dependendo de quem cair o caso, você solta ou você prende. Não é assim que funciona? Então, cada um assim, tem um entendimento, né? Isso. Então, eu respeito muito o entendimento do Ministério Público, mas não concordo. Não vislumbro a ilegalidade. O Ministério Público entrou com a ação partindo do pressuposto de que os termos de compromisso seriam nulos. Eu já discordo, como eu disse anteriormente, dessa parte, porque eu não vislumbro nulidade onde não há ilegalidade, se o termo está de acordo com a lei. E de fundo, na ação, eles discutem a constitucionalidade da lei de desocupação do solo, que é uma outra questão ainda mais tormentosa, porque tem entendimento do Supremo, tem entendimento para todo gosto. Então, essa é uma questão interpretativa mesmo. Quando nós concebemos a legislação aqui no município, a lei 1005 e 1006, nós não fugimos muito do que já foi feito lá pelo governo Papa, na lei 729, 730 e 731 de 2011, que eu não era procuradora-geral, mas já trabalhei na concepção daquelas leis na mesma forma. E aquelas leis nunca foram atacadas. O que nós fizemos agora foi uma reformulação dos aspectos técnicos. Nós diferenciamos algumas condições, algumas contrapartidas, mas na essência a lei segue a mesma estrutura que já seguia desde 1998 e nós nunca fomos atacados. Então é uma questão de ponto de vista. O Ministério Público entendeu primeiro que a nossa lei tinha vício, esse é um ponto, por isso os termos seriam nulos. E o segundo ponto, eles divergem de mim a respeito do estudo de pacto de vizinhança também, que não obstante eu tenha aquecido com eles e feito, a gente fez o estudo, eles têm um entendimento mais largo a respeito do estudo do que a gente entende. Houve então uma conversa da Procuradoria com o Ministério Público antes de se elaborar essa lei? Sim. Normalmente, como que funciona na prática? Qualquer ato do poder público pode ser investigado, esse é o papel do Ministério Público como fiscal da lei. Normalmente o Ministério Público abre um procedimento preparatório ou mesmo um inquérito civil, onde ele pede informações para a prefeitura a respeito daquilo que se está fazendo. Qual é o desfecho desse inquérito? Ou ele é arquivado se ele entende que nada aconteceu, ou então ele propõe um TAC para não ter que entrar com a ação e a gente faz um termo de ajustamento de conduta e se compromete com algumas coisas.
ou então entrar com a ação quando o Ministério Público entende que a gente não fez. Nesse caso, é uma situação um pouco curiosa, porque o inquérito não foi sequer finalizado. Nós estamos até agora mandando informações para o Ministério Público. Então houve uma reunião, vocês trocaram informações, disseram ao Ministério Público, a gente vai fazer isso. E eles nessas reuniões não colocaram nenhuma objeção. Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, eu fui até acompanhada do próprio prefeito, é difícil ele foi quando os assuntos mais relevantes, ele vai tratar isso pessoalmente, uma pessoa que conhece como ninguém ali esse projeto. Nós fomos ao Ministério Público, nós sentamos com o promotor e o promotor naquela oportunidade, ele colocou a posição dele que ele achava que precisava do centro de convenções, precisava ter o estudo de impacto de vizinhança. Eu contra-argumentei, coloquei a minha posição, que eu achava que não precisava, mas mesmo assim nós aquecemos, justamente para ter esse acordo e não ter esse problema. O que o prefeito saiu? Nós saímos de lá comprometidos. Nós não vamos iniciar nenhuma obra do centro de convenções e nem do mercado de peixes sem que o Wave esteja aprovado. Só que a gente iniciou no dia 11 de março as obras do viário e foi aí que o Ministério Público teve um outro entendimento. Eles entenderam que o viário tinha reflexo no centro de convenções, uma coisa tinha reflexo na outra, e eles entendiam que não podia começar nada. E daí eu acho que é uma questão de posicionamento, e a minha posição sempre foi para a prefeitura de que era possível começar assim. Aí vocês acham que, por exemplo, assim, é separado, se o estudo de impacto de vizinhança, no caso, não for bom para o centro de convenções, aquela questão de viária pode ficar por ali? Não, na verdade, o que acontece assim, vou tentar explicar, é difícil de entender mesmo para quem é leigo, inclusive eu acho que é por isso que o jornalista, Rodolfo, né, o nome dele, ele não entendeu. O que acontece é o seguinte, o Wave, ele é um instrumento criado pela legislação federal e só o município tem competência para legislar sobre o assunto. Então, o município, em 2013, editou uma lei criando o estudo de impacto de vizinhança. Você vai fazer um grande empreendimento na cidade que esteja previsto na lei, porque essa lei tem um anexo que traz quais são as atividades e quais são os empreendimentos que estão sujeitos ao Wave. A prefeitura não pode exigir num empreendimento que não esteja previsto e nem pode deixar de exigir onde está previsto. Então, o mercado de peixes não se encaixa. Não precisaria ter Wave. O centro de convenções tem previsão. Centros de convenções com maiores que 20 mil metros quadrados, salvo engano, é esse o número, eu estou com a lei aqui. O nosso, acho que tem 29 mil. Então precisaria. Se fosse particular. Eu defendo, apesar da lei falar empreendimentos públicos e particulares, a lei fala empreendimentos públicos e particulares que se sujeitam à expedição de licença ou alvará. Eu desconheço licença da prefeitura para a prefeitura. Nunca ouvi falar disso. Então, eu acho que é pressuposto da administração que quando você vai fazer um empreendimento, você tem que sopesar todos os reflexos, é um dever da administração. Por quê? Para que serve o Wave? Você, empreendedor, vai construir um prédio, torres, você vai impactar o trânsito, você vai impactar sistema de drenagem, transporte, não sei se vai precisar de uma unidade de saúde, dependendo do que você fizer. E o que acontecia antes, quando não tinha essa lei? Quem absorvia esse impacto era o município. Era o município que pagava essa conta. Hoje, com o Wave, o empreendedor ele tem que já apontar quais as medidas compensatórias e quais as medidas mitigatórias desses impactos. E ele absorve isso. No caso do município, nós estamos apresentando um estudo para nós mesmos, para a gente dizer quais são as medidas mitigatórias e compensatórias que nós mesmos vamos cumprir. É por isso que eu particularmente entendo que quando a lei fala públicos, são outros públicos, não nós mesmos. Mas isso ficou superado a partir do momento que o prefeito se comprometeu a fazer. Essa discussão até ficou superada. E, inclusive, quando eles ingressaram com a ação agora, logo que o doutor José Vitor Teixeira de Freitas nos deu o prazo de 15 dias para nos ouvir antes de decidir sobre a liminar, o Ministério Público agravou dessa decisão, entrou com um recurso no Tribunal de Justiça questionando este prazo. E o próprio relator lá no TJ também deu uma decisão muito interessante. Não há indício algum de que o município esteja descumprindo alguma coisa. Inclusive se comprometeu a fazer o Wave, está fazendo e agora já está até aprovado, né? Doutora, Ponta da Praia
fila da balsa, centro de convenções, os clubes, o próprio viário ali, sem essas obras já é complicado. A gente todo dia tem problemas na fila da balsa, fim de semana então nem se fala. Não era importante ter esse estudo, até para se definir como é que vai, inclusive ouvir a Dersa, conversar com a Dersa, porque imagina um show aí, Ivete Sangalo no centro de convenções, fila do Guarujá no final de semana. Quando eu digo para você que eu não tenho Wave, que eu acho que seria desnecessário Wave, não é o estudo. O estudo tem que ser feito, ele faz parte do projeto. O projeto macro, contemplado como um todo, a prefeitura tem o dever de avaliar isso tudo. Eu quero crer, eu tenho para mim que isso foi feito. O nosso projeto, ele envolve, lógico, Dersa, a gente não tem como resolver o problema da Dersa, isso é Estado, não tem como a gente fazer isso. Mas a gente tem todo um diálogo para tratar todos esses assuntos de uma forma macro, uma coisa influenciando na outra. E a gente fez esses estudos. Por isso que não foi difícil, quando eu digo para você, é o documento formal, aquele procedimento formal da lei. Se você empreendedor vai fazer lá um conjunto residencial e me apresenta um estudo de impacto de vizinhança. É este procedimento formal que eu entendo que não caberia, mas não significa que todos os estudos não foram feitos. Por isso que para nós foi muito tranquilo virar para o promotor e dizer: nós vamos consubstanciar num documento formal aquilo que a gente entende que já foi feito. Quer dizer, na verdade foi feito o estudo de impacto, mas não foi entregue porque não dá para entregar da prefeitura para a prefeitura, né? No meu entendimento, agora, mas nós fizemos. Ficou uma coisa até meio esquisita, mas fizemos. Agora esquece a Renata procuradora, né, e põe a Renata advogada, com o escritório e tal. Você não acha, Renata, e eu sou a favor do investimento, eu acho que o Grupo Mendes é um grupo que vai cumprir, eu acho que o prefeito tem que avançar. Eu acho que, tirando o centro de convenções, o resto vai ficar bacana. Eu acho que até o centro de convenções vai ficar bacana. Talvez, não sei se o local seria o ideal, talvez outro local, mas enfim, também a questão da área e tal. Mas você não acha que faltou, talvez, porque todo mundo tem erros e acertos, um pouco mais de divulgação, porque teve vereador que veio aqui, Lincoln Reis, Jorge Fernandes, para Boquinha, tal. Falou: a gente a gente tem o projeto, aquele projeto bonito, né? Nós não temos projeto mesmo. Não tiveram depois a reclamação, mas não teria que ter uma audiência pública, por exemplo, tiveram audiências públicas tal, depois da confusão toda. Mas antes de essa não, teve antes também. Mas o vereador falou que não conhecia. O vereador veio aqui da base do governo e falou pra gente que não conhecia o projeto. Como que não conhece, bom, né? Mas tudo bem. Não, falou que conhecia o da tribuna que nós pegamos também, né? Aquele projeto bonito, da maquete, mas falou que não tinha o projeto com as medidas. É porque ele ainda, inclusive, está sendo concebido. Ele está numa fase de discussão da prefeitura, porque a lei fala que o projeto tem que ser feito pela prefeitura e ele faz, ou ele, se nos apresentar o projeto, se o projeto vir do empreendedor, nós temos que aprová-lo. E é muito criteriosa essa aprovação, porque a lei diz que o empreendimento, o novo centro de convenções, ele tem que ter funcionalidade, características iguais ou superiores ao anterior, ao que existia. Então tem uma análise muito minuciosa e nós estamos nessa fase agora. É que é um passo de cada vez. Primeiro você constrói a lei. Daí todo mundo fala: não, ninguém conheceu isso. Como não conheceu? Foram 2 anos de trabalho. Havia um grupo técnico na prefeitura trabalhando na construção dessa lei. Essa lei, ela ficou no prazo necessário durante 30 dias no portal da prefeitura para consulta pública. Ela foi submetida ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é um órgão paritário composto por representantes do governo e metade da sociedade civil. Todas as grandes associações de comércio, construção, todas estão com representantes lá dentro. Não há como se dizer que não foi conhecido. Depois ele foi para a Câmara, chegou na Câmara, precisava fazer uma audiência, fizeram 3 audiências públicas na Câmara para discutir a lei de uso e ocupação. No ano passado? Tudo no ano passado. E todos os vereadores participaram, todos... Aí é um controle Câmara, tá? O que acontece dentro da Câmara, né? Eles é que fazem, eu não sei te dizer se todos participaram, mas a audiência pública pressupõe que todos estão convidados a participar. Ou, no mínimo, tomar conhecimento do empreendimento tão importante. Também é televisionada, né? Também tem uma televisão. Outro dia, o problema é que assim, o brasileiro, ele está acostumado a ir na audiência pública só quando ele quer reclamar.
Ele é muito difícil. Às vezes a gente se surpreende com alguém que vai te fazer um elogio. A audiência pública, ela é composta por gente que quer reclamar. Então as pessoas só se tocaram que tinham que reclamar agora. Porque houve 3, o Adilson Júnior até me consertou outro dia que eu falei que tinha havido 2, e ele falou para mim, não, houve 3. A lei foi sancionada em julho do ano passado. Nós assinamos os termos de compromisso em outubro do ano passado. Nós contemplamos como primeira obra que contempla grande parte de um desses termos de compromisso, a escola lá do Jabaquara, que já está bem adiantada a obra, nós vamos entregar em outubro. Nós temos audiências públicas documentadas desde 2014. Quer dizer, o Grupo Mendes já está fazendo a Em escola, né? Em relação ao projeto da Ponta da Praia, houve então essas audiências, mas não houve uma divulgação, não houve uma grande divulgação nos meios de comunicação, até para a população saber que elas iam acontecer. Quando o prefeito resolveu divulgar, nós fizemos muitas em todos os setores. A nossa equipe técnica ainda está indo, salvo engano, hoje ainda vão ouvir o arquiteto falando que hoje, mesmo acho que ainda estão fazendo em todos os órgãos, o prefeito em alguns vai pessoalmente. Bom, nós vamos chamar o break agora, está sendo muito importante esses esclarecimentos, né? Deixar para você o nosso telefone 13 para quem está fora de Santos, 997 11 5545, nós vamos abrir para perguntas, né, enfim, né, e a gente entende que é um tema importante para a nossa cidade, né, acho que a maioria das pessoas não é contra a iniciativa privada ajudar também, como compensação e tal, só estamos discutindo o momento, o local, enfim, mas é muito rápido, já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com o material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você.
Estamos de volta à nossa Ação em Reação nesta quinta-feira, dia 9 de maio de 2019. Quinta-feira, dia da Europa, hoje com a Procuradora-Geral do município de Santos, Renata Reis. Tive que colocar aqui para ouvir as mensagens, né, que tem muita gente que deixa as mensagens, então agora pegou muitas participações aqui, com a Procuradora-Geral do município de Santos, Renata Reis, e o Guto Brito, nosso jornalista e apresentador. Bom, o Rui está falando, vocês fazem o melhor programa da TV Santista. Muito obrigado, né? Sou contra os animais na praia, Filete, mas amo eles. É o Flávio da Ponta da Praia. Essa lei de deixar animais, de acabar com canis e gatis, não é inconstitucional, procuradora? Tá, Poxa, eu ia fazer essa pergunta. A Rose está perguntando se essa lei de você... Aí vocês me complicam, vai ter dor de cabeça em relação Agora a isso? fala com uma procuradora. Você queria muito, por exemplo, eu quero acabar com as filas da balsa, mas isso aí não adianta o vereador falar 20 minutos e tal, que a gente sabe que é jogar papel fora. Eu entendi o que você quer dizer. Agora, essa lei de você proibir canis e gatis, não teria que ser uma lei do Congresso Nacional? Como é que você vai municipalizar uma coisa que é federal, né? Então, eu não vou aqui, como isso ainda não me foi submetido, e eu vou ter que analisar o caso concreto. Porque os advogados da Câmara falaram que é inconstitucional. Até seria uma falta de profissionalismo, de ética minha, adiantar algo que sequer me foi submetido. O que eu posso dizer é que quando isso chegar para a gente, se for aprovado na Câmara, porque a Câmara, na verdade, eu sempre brinco, os vereadores, eu tenho uma excelente relação com eles, mas eu sempre falo, vocês jogam o pepino sempre para mim, porque vocês têm um jurídico aí que fala, é inconstitucional, isso não deveria passar. Nem adiante. Nem ir adiante. Só que daí passa por cima do jurídico, aprova, e daí eu fico como a malvada, o vereador chateado comigo, porque eu opinei pelo veto em muitas situações. Mas não cai no teu colo, porque assim, é o prefeito que veta. É o prefeito que veta, mas... O vereador fica chateado contigo, mas a população tá lá. Por exemplo, cai no colo do prefeito. O prefeito tem 90 dias para vetar ou não? Olha, 15, você não sabe o que são essas redes sociais. Eu sou xingada às vezes porque queria dar mais gratuidade na passagem de ônibus. Tem coisas que fogem da nossa vontade. O vício, por exemplo, assim, um vereador, ele não pode, tem algumas matérias na lei orgânica que são de competência privativa do prefeito. Então, se nascer o projeto no legislativo, ele pode ser o projeto mais lindo do mundo. Ele vai morrer. E eles sabem o que pode e o que não pode. Então assim, o que a gente tem feito, assim, com essa boa relação que a gente tem, é orientar realmente, antes de propor alguma coisa de uma forma incorreta, da forma que seria mais viável, ou mesmo colocar como indicação ao executivo. Em vez de você propor algo que você não pode propor, indica ao executivo, e se for interessante, o executivo propõe. E o vereador vai continuar como o pai da criança. Ali eu acho que no caso do vereador Furtado, que tem muitos que é meu amigo pessoal. Sim, meu também. E tem muitas coisas positivas para a categoria. Ali ele jogou duas situações na mesma audiência. Uma é de não ter canil e gatinho em Santos, e a outra de não vender animais em gaiolinha e pet shop, né? Que eu também nunca vendi. São duas questões que a gente, no caso concreto, vai ter trabalho para analisar, porque a gente vai ter que saber até onde, porque o município ele pode legislar sobre assuntos de interesse local e complementar a legislação federal em alguns aspectos. Então, há casos em que a gente tem dúvida e a gente tem que se valer de jurisprudência e ver como que estão entendendo os tribunais a respeito dessa competência. Um caso, então, para poder analisar se a gente vai poder legislar sobre aquilo ou não. Tem um caso típico que houve muita briga durante anos, hoje não tem mais, é a questão de bancos. Porque a Constituição diz que compete à União. Daí o município fazia lei de fila, lei de tempo de espera. Hoje a jurisprudência está sedimentada. Se o assunto for de interesse local, fila, guarda-volume, celular, você pode. Agora, quando o assunto é financeiro de banco, só a União. Mas isso demora até a jurisprudência se consolidar, se bate muita cabeça. Mas eu acho assim que o vereador foi inteligente porque ele fez uma audiência pública. Mas foi tanta gente boa, geneticista, foi uma mulher que ela é médica veterinária, advogada e
psicóloga lá de Minas Gerais. Então tinha tanta gente com convencimento, mostrando as 355 raças do Brasil, que os criadores estão ajudando, tal. Então, criador de cão de cego, criação de cães para a polícia, que são tão importantes quanto o policial, fazem parte, né, desse serviço todo de combate ao crime, enfim. Então, eu acho que o vereador se convenceu. Só quando você faz uma audiência pública, justamente é para isso. Até para o vereador também se convencer ou não. Então, eu acho que essa parte dos canis e gatis, eu acho que o Furtado, que é um homem inteligente, já se convenceu. Mas a parte de vender animal em gaiolinha, que às vezes fica 15 dias, um mês, e o animal não toma sol, tal, essa parte acho que ele consegue. Então, talvez a audiência pública teriam que ser duas, né? Mas para ter quórum para duas, tal, então eu acho que ele dividiu. Eu acho que é um vereador inteligente. Muito inteligente, porque ele, antes de propor, ele está levando a ideia para a população. E ele fez uma sessão difícil. Por quê? Porque tinham muitos criadores de animais vindo de fora, de Santos, e tinham muitos protetores. E sempre tem aquele mais exaltado, que vai, ou quando o cara está falando, ele no começo abriu, falou, eu não quero vaia, tal. Então, um outro, mas qual ele mandou ficar quieto, tal. É difícil de você mediar, porque parece um jogo de Grêmio com o Internacional, né? Muito difícil. Eu já participei de várias... Você está falando do Sul, Corinthians e Santos. Que é uma rivalidade. Mas aí a gente... Corinthians e Santos, filete. Ou Corinthians e Palmeiras. A gente não está em Santos? Então. Quem é o maior rival do Santos? É o Corinthians. Então, exatamente. Santos, mas os corintianos não têm o Santos como maior rival, tem uma coisa, né? A gente está em Santos, né? Então, mas enfim, mas acho que a audiência pública foi boa e eu concordo com a Renata. Nós estamos aqui para somar. E eu fiquei mal contente que eu cheguei lá, fui abraçado por um monte de protetores e de criadores. E eu cheguei atrasado e não pude falar, eu ia me inscrever. E eu achei até que foi bom, né? Porque eu ia concordar uma parte com os protetores e uma parte com os criadores. Não ia ser bom para ninguém, né? Então eu acho que foi muito legal. Parabéns ao vereador Furtado, parabéns pela audiência pública. Sempre bom a gente falar sobre animais. Aí nós estamos aqui para acrescentar. A Sandra Afonso, ela está brava. A procuradora não conhece o Rodolfo Amaral, um dos profissionais mais renomados da Baixada. Eu não conhecia, ele é jornalista, né? Isso. É uma procuradora, a procuradora é nova, né? Então, por exemplo... Não sou tão nova, obrigada pela defesa. É nova, talvez, mas o Rodolfo Amaral... Mas é que esse meio eu não tenho muito... Agora eu estou me aproximando um pouco mais, depois de 2017 para cá, que a gente tem mais contato, mas a gente sempre foi mais fechado lá na Procuradoria. O Rodolfo Amaral fez até consultoria para a Prefeitura de Santos na parte da área de saúde, trabalhou ele foi secretário de governo, se não me engano, de finanças, no governo do Beto Mansur, é uma pessoa assim, bem conhecida aqui, sempre escreve para jornais, mas enfim, né? Tem tanta gente que não conhece, às vezes nem o próprio... Você perguntar na rua quem é o vice-prefeito, muita gente não conhece, né? Então, às vezes a pessoa não está tão ligada, enfim, não, mas agora eu conheço, eu até estou seguindo ele na rede social para conhecer. Daqui a pouco vamos fazer um programa com o Rodolfo Amaral e a Renata aqui, vamos pôr uma ele é muito bravo, ele vai me xingar, daí não vai dar certo. Mas quando vai ver você, vai ficar mais calmo. Tá bom. O Sérgio Santana mandando um abraço, a Dona Ivonete mandando um abraço, e o Uriel Vidas Boas fazendo uma pergunta aqui difícil. As determinações do Executivo Municipal não deveriam ser consultadas às organizações sociais, associações de moradores, sindicatos, associações de condomínios, centros universitários e até centros religiosos, né? Acho que são nas audiências públicas, não é isso? Então, não só nas audiências públicas, mas nos conselhos de políticas públicas, eles existem para isso. Nós temos dentro do município, seguindo até a legislação federal mesmo, os conselhos de natureza federal, nós temos conselhos nas mais diversas áreas, que são justamente para opinar sobre as políticas públicas. Então, nós temos Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, que inclusive tem previsão na lei orgânica, e todas as políticas públicas de saúde têm que participar, tem que passar pelo Conselho. Nós temos agora, recentemente, foi uma luta desde a época do governo Papa, que eu participo da construção disso, o Conselho da Juventude, o Conselho do Deficiente, o Conselho do Meio Ambiente, que tem um nome complicado, mas é Conselho do Meio Ambiente, e tem aquele que agora vou lembrar do meu amigo Benedito Furtado, que eu ajudei a construir a leizinha dele do Fundo Municipal dos Animais, eu também, FUBEM, que a gente chama, né? Você tem cachorro? Eu sou apaixonada por bicho, eu fui criada por uma mãe que inclusive levou muito animalzinho para você cuidar. Você ia lá também? Você ia lá? Criança. Ou sua mãe? Criança. Pô, já tá dançando.
Mas o Aldo tem 50 anos, peraí. O Aldo tá com 50 anos aí, pô. Ela é mais jovem. A minha mãe, ela tinha muito, eu fui criada Ela com falou que eu sou muito velho, bicho. porque eu conheço o Rodolfo Amaral, porque eu conheço o Rodolfo Amaral, tá? Deve ser por isso. A minha mãe tinha muito bicho, a gente morava numa casa muito grande e eu já cheguei a ter, na minha casa, eu tinha vergonha quando eu era adolescente. Eu não te dava ela tinha quase 30 gatos. Eu não te dava brinquedinho, não, porque eu tinha mania de ter uns brinquedinhos lá e dava pras crianças. Não, eu tô brincando, eu de criança não, mas talvez adolescente. E a minha mãe chegou a ter cerca de 30 gatos, 7, 8 cachorros, até hoje ela tem muito gato e é uma eterna apaixonada pelos bichos e eu herdei, minha filha herdou, eu sou daquela que compra e dá ração na rua. Deixa eu fazer uma pergunta, particularmente em relação a essa questão, tem uma polêmica aí, se permitir ou não os cachorros na areia. Tirando Posso dar minha opinião como Renata? Isso que eu queria saber. Eu concordo com você. Renata. Eu concordo com você. Eu não acho que esse seja o melhor caminho. Há que se pensar em algumas alternativas para melhor solucionar, mas respeito, gostaria de ouvir. Ainda não ouvi, não vi o projeto, não sei exatamente como que isso pretende ser regulamentado, porque talvez eu possa mudar de ideia também. Sim, todos com nós base podemos. só no que foi falado, no que eu estou ouvindo falar, a princípio eu acho que tem uma série de outros aspectos mais relevantes que levariam a que isso não Na Rádio acontecesse. Litoral, no sábado, o Roberto César é a favor do projeto. Nós pusemos no ar e eu conversei com as meninas do projeto. Foram 23 ouvintes, os 23 eram contra os animais na praia, né? Então porque eu converso nas ruas, na faculdade que eu dou aula, no meu curso, a maioria das pessoas é contra porque vai fazer malefício para os animais. Eu acho que nós pegamos essas pessoas todas com essa energia e vamos convergir para pedir para o prefeito mais praças, talvez do cão, tal, acho assim que seria melhor, né? Mas enfim, se a gente conseguir ser convencido, Já houve né? audiência pública sobre esse tema? Não. É o Adilson Júnior, salvo engano, que está capitaneando isso, né? Então, é o Adilson Júnior. Olha, sempre com detalhes muito importantes da Renata Reis, Ponta da Praia. Um abraço pro meu amigo Edu. E também o Guto Brito, meu parceiro de bancada, é o Rick Santos. Rick Santos mandando um abraço e mandando um abraço para ele também, que já se formou em Direito. O Alcino está falando aqui, melhor programa da Baixada Santista, muito obrigado. O Carlos Eduardo Martiniano está mandando aqui, meu nome é Karen Torok, eu não sei se é Karen Kodok ou Karen Torok, que foi minha aluna na faculdade. Eu moro na Ponta da Praia e estou preocupada com a falta de planejamento e realização de obras de revitalização. Conversei com o engenheiro e disse que o ideal era trocar as tubulações existentes na Ponta da Praia para evitar o que houve em 2016, na Bartolomeu Guzmão, que o mar virou perto dos clubes. Também deveria ser construído um piscinão, mas infelizmente nada disso foi providenciado, né? Enfim, né, ela está reclamando, falando que eu não sou contra as mudanças propostas, apenas sou a favor de um trabalho bem elaborado e bem executado, né? É a opinião dela, está aqui no WhatsApp do Carlos Eduardo Martiniano. Está aqui também Filete, eu assisto seu programa todos os dias. A primeira mensagem que mando à procuradora Renata é que ela usa muito bem suas palavras. Porém, eu escutei ela na Rádio Litoral e ela parece defensora da gestão, mas ela tem que fiscalizar. É a opinião do André Almeida. Hoje eu tive a oportunidade na rádio de tentar esclarecer isso, porque é uma grande confusão mesmo, e eu acho normal que as pessoas façam essa confusão. Na verdade, a gente tem, o meu dever lá na administração é a análise prévia, não fiscalização, tá? Quem fiscaliza os atos da administração é a Câmara, que tem esse dever, e o Ministério Público. Então, eu não sou fiscal, não. Eu, na verdade, faço análise prévia. Os atos da administração me são submetidos para a análise da legalidade e da constitucionalidade. Então, essa aí é a primeira diferença que tem que se fazer. Agora, quando eu fico com essa cara de que estou defendendo a gestão, eu vou lhe dizer por quê. Porque fui eu que orientei. Se eu estou falando que a análise é prévia, fui eu que orientei como fazer. Então, eu tenho muita vontade de provar que aquilo que eu orientei está certo. Então, eu levo aquilo ali para mim, essa madrugada sem dormir, essa noite, era 4 horas, eu acordei 5h30 para ir para a rádio, 4 horas da manhã eu estava acordada, ainda pensando na minha decisão, porque aquilo ali para mim é não só demonstrar que o município está agindo correto, mas também uma satisfação pessoal e profissional por eu estar no caminho certo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar,
Eu não tenho tempo ruim para trabalhar, eu amo o meu trabalho, eu gosto de que as coisas sejam feitas dentro da estrita legalidade. Então, para mim, é um dever defender, quando questionado, aquilo que eu orientei fazer e provar que aquilo que eu orientei está certo. Então, eu não defendo a gestão, não. Eu defendo a orientação prévia que eu dei à gestão. Bom, tá chegando o Jornal do Boqueirão aqui do nosso amigo Jário de Abreu Campos, tal, tá aqui toda a sua equipe, Chalub, Ricardo de Maria, vou entregar um, professor de Maria, vou entregar um para a procuradora, um para o Guto Brito. Opa! Agradecer as pessoas que ligaram, muitas pessoas favoráveis à Ponta da Praia, outros não, né? Me ligou aqui, o meu amigo está ligando aqui, mas a gente não atende o telefone aqui no meio do programa. O Adalberto, parabéns à Renata, o Adalberto Jornal o tema, parabéns ao Guto, excelente tema. A Flaviane, ótimo programa. A Sandra Alonso já falou que a estranhou você não conheceu o Rodolfo Amaral. A Kátia Aline, excelente programa. O Paulo Trindade, parabéns, programa maravilhoso. Enfim, vamos encerrando. O vereador Boquinha vem no programa, o delegado Fábio Pierre também acompanhando e a locomotiva vicentina Paulo Eduardo Costa, né? Então, Guto, queria agradecer você pela participação, né? Muito obrigado, Filete. Obrigado pela presença da Renata Arraes, que vem aqui mais vezes, que é importante a gente conversar sobre as coisas do município, até para informar como funciona a Procuradoria. Dia 11, feijoada da Tia Egli, lá no Sindicato dos Despachantes. Às 18, não é isso? Isso, das 13 às 20 no Sindicato dos Despachantes, convites à venda e é para uma boa causa. A Tia Egli ajuda muita gente lá na Zona Noroeste, por favor, prestigiem. Queria mandar um abraço a todos os procuradores, né, do município, ao meu amigo Lovecchio, também ao David Prada, que está vendo o programa aqui, junto com o Emilton Costa, estão lá vendo o programa. O que esses dois estão tramando, hein? Meu Deus do céu! Então, queria agradecer a Renata, as suas considerações finais, muito importante, e também a nossa técnica, né? Porque quando o Rodolfo Amaral veio no programa, o brilhante jornalista Rodolfo Amaral veio no programa, me ligaram da prefeitura que queriam a fita do programa. Eu falei, não precisa, nós vamos colocar no Facebook hoje mesmo. E Amanda, Gisele e o Reale, no mesmo dia, não num dia a posterior, no mesmo dia colocaram o programa no ar, né? Tipo, às 3, 4 horas no YouTube, na rede social, fizeram esforço, pararam de fazer o que estavam fazendo para fazer isso, porque aqui nós queremos a verdade, não queremos proteger ninguém, nem defamar ninguém. Torcemos pela cidade, Renata. Olha, eu só tenho a agradecer a oportunidade, foi uma delícia, passou tão rápido, nossa, passou muito, muito rápido. E deixar aqui que eu sou muito grata por essa oportunidade de falar, de tentar explicar para as pessoas como funciona lá o nosso trabalho e que isso é a democracia, né? A gente não é bater boca, não é brigar, é ter respeito pela opinião do outro, ouvir o outro e aprender com o outro também. Então eu só tenho a agradecer e se vocês me convidarem eu virei com muito prazer. Sim, nós vamos precisar de você para outras ocasiões, como a Renata advogada e às vezes nem como a Renata procuradora, para comentar sobre coisas da cidade. Queria mandar um abraço para sua mãe, né, que levava os gatinhos lá quando você era pequenininha, né? Agora você cismou com isso. Você já era veterinária formada? Eu era uma criança. Eu já tinha pós-graduação, já tinha tudo e era pequenininha. Mas, é isso aí, ninguém vai passar. Você não me chamou de mocinha? Então sim, pronto. Não, mas você é mais nova mesmo, é da turma do Aldo, né? O Aldo acho que está com 45 anos agora, né? Então... Eu tô brincando, eu tô com 43 anos. Está conservado, tá bem. Muito obrigada. O Aldo está parecendo ter 50 e você está perto do Aldo eu tô uma maravilha. Não, mas o Aldo está bacana também, o Aldo está bacana. O Aldo sempre recebe elogios quando vem aqui, meu amigão. Bom, vamos encerrar o programa. Uma excelente quinta-feira a todos, né? Com Deus. E fique com a nossa extensa programação. Muito obrigado a todos. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja?
Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com o material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International.